Glória a Deus. Livro de Provérbios, no capítulo de número 13, para nós introduzirmos a palavra dessa noite, amém? Provérbios, capítulo 13, versículo 12, e o tema da mensagem desta noite é: desta vez louvarei ao Senhor. Amém. Obrigado pela tua empolgação. Vou dizer de novo: desta vez louvarei ao Senhor. Amém. Provérbios 13, versículo 12, a palavra do Senhor declara assim: a esperança que se adia, esperança demorada, ela faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém? Há uma outra versão que diz que a esperança demorada, ela enfraquece o coração da pessoa, mas o desejo quando cumprido, desejo quando chegado, é árvore de vida. Amém? Pai, fala conosco nessa noite, que a tua graça seja conosco, para que possamos, Senhor, alcançar a mente de Cristo, para que todos aqui sejamos fortalecidos, edificados, mediante a instrução da tua palavra. Senhor, é a tua voz nas nossas vidas que faz toda a diferença, e por isso, Senhor, nós agora nos apegamos à palavra que procede dos teus lábios, palavra que vem da tua boca, Senhor, porque é desta palavra que nós vivemos. Esta palavra é vida para nós, Senhor, é vida para nós, Senhor. Nós dependemos da tua palavra, Pai. Todos os recursos que precisamos nós encontramos na tua palavra, e que no poder da tua palavra nessa noite, Pai, as nossas vidas possam ser alinhadas ao teu plano perfeito, como aqui cantamos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode tomar o seu lugar, em nome de Jesus. Desta vez louvarei ao Senhor. Queridos, é impossível nós passarmos pela vida sem sofrermos algumas decepções, sem termos que lidar com algumas frustrações no nosso coração, e muitas vezes isso acontece em função dos nossos desejos. Só porque o Hugo está aqui hoje, tem tacinha para mim, né? Aleluia, obrigado. Olha só, eu tomo no bico da garrafa mesmo, mas o vice-prefeito está aqui hoje, eu vou tomar na... Obrigado, minha irmã, Deus te abençoe. Então, como eu estava dizendo, queridos, é impossível nós passarmos pela vida sem sofrermos em algum momento algum tipo de decepção, algum tipo de frustração, algum tipo de conflito que surge em função de não termos muitas vezes os nossos desejos realizados, os nossos desejos alcançados. E é muito bem isso que a palavra de Deus está declarando nesse versículo, que é natural que uma pessoa que já esteja desejando algo por muito tempo, quando isso não acontece, quando isso não vem, o coração dessa pessoa se debilita, o coração dessa pessoa se enfraquece, por gerar em nós esse tipo de sentimento, de sensação, de insatisfação, de não termos o nosso desejo cumprido. Porque todas as vezes que um desejo nosso, uma vontade nossa, um anseio nosso é alcançado, se cumpre, isso traz um senso para nós de satisfação. É ou não é verdade? Traz um senso de satisfação. E quando os nossos desejos não são cumpridos, quando os nossos desejos não são alcançados, é natural que surja em nosso coração uma certa insatisfação. Porém, a questão é como nós lidamos com isso. Como nós lidamos com isso? Porque a maneira como nós lidamos em relação a esses golpes que a vida nos traz, a esses momentos de desilusões, a maneira como nós lidamos com estas coisas, a nossa atitude é crucial para determinar o nível de imunidade que nós podemos desenvolver em relação a esse tipo de coisa, em relação a não termos alguns dos nossos desejos alcançados, cumpridos, satisfeitos. Então, além da dificuldade que nós enfrentamos
em relação a esta grande verdade de que nem sempre aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós desejamos, se realiza, nós precisamos, apesar de todas essas coisas, e às vezes de nos precipitarmos, e de cometermos alguns tipos de erro, nós precisamos entender que ou a nossa vida, ao chegar ao final, será uma expressão de louvor e gratidão a Deus, ou uma expressão de tristeza, de frustração, de decepção, porque não são poucas pessoas que acabam chegando ao final da sua vida com esse tipo de situação, cheia de ressentimentos, cheia de queixas em relação à vida e aquilo que aconteceu com ela. Ou então podemos chegar ao final da nossa vida com um tributo de ações de graças ao Senhor, com um tributo de louvor ao Senhor, porque todos nós passamos por esse tipo de situação, amém? Todos nós, e é possível que alguns de vocês agora estejam lidando com esse tipo de sentimento, de debilidade no coração, porque já estão esperando alguma coisa há algum tempo e isso não se cumpre, isso não acontece. E agora nós precisamos colocar em uma perspectiva correta, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, em relação às nossas realizações. Por quê? Porque a verdade é que eu devo fazer essa pergunta a mim: qual é a verdadeira fonte de satisfação na minha vida? E eu gostaria que você refletisse um pouquinho sobre isso hoje aqui nesta palavra. Qual tem sido a sua fonte de verdadeira satisfação? Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar com cada um de nós aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se nós fizermos dos nossos desejos pessoais a nossa fonte de satisfação, nós talvez iremos desenvolver uma atitude muito negativa em relação à nossa vida e em relação ao propósito que Deus estabeleceu para o nosso viver. Mas se nós encontrarmos um ponto de contentamento, de satisfação nele, no Senhor, no nosso Deus, no amor que Ele tem para cada um de nós, no amor que Ele tem para com a sua vida, e fazer desse amor, o amor de Deus na tua vida, a tua verdadeira fonte de satisfação, eu tenho plena certeza que quando você terminar os teus dias aqui na terra, a tua vida será uma expressão de louvor e de gratidão ao Senhor, porque você entendeu, porque você reconheceu quem é que pode satisfazer de verdade a tua alma, porque nenhum desejo que a gente possa desenvolver nesta vida humana, e por mais legítimo, por mais autêntico que seja um desejo que a gente possa trazer no nosso coração, queridos, nada satisfaz mais o desejo que a alma de um ser humano tem do que o amor de Deus por nossas vidas. Quando nós conseguimos encontrar esse ponto de contentamento, de satisfação no nosso relacionamento com Deus, no nosso amor com Deus, nós somos hábeis, nós somos capazes de desenvolver uma atitude correta em relação às decepções que nós sofremos na vida, porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui nesta noite, nesta casa, e nós temos muitas aqui pessoas conosco, e também muitas pessoas nos acompanhando nos seus lares, alguém aqui já sofreu uma grande desilusão na sua vida, alguém aqui já enfrentou uma grande decepção na sua vida, tenho certeza que todos nós aqui levantaremos as nossas mãos. E por que nos decepcionamos? Porque as nossas expectativas muitas vezes não são atingidas, porque os nossos desejos muitas vezes não são alcançados, e às vezes nós colocamos a nossa fonte de satisfação em coisas, em pessoas e em lugares que na verdade não podem trazer a verdadeira satisfação que a nossa alma precisa. Mesmo aqueles desejos básicos da vida, mesmo aqueles desejos que nós desenvolvemos em relação ao nosso matrimônio, a nossa família, a nossa vida financeira e até mesmo a nossa vida espiritual, não
podem substituir a satisfação que eu e você podemos desenvolver em sabermos que Deus nos aceitou como nós somos e que Deus nos ama com um amor incondicional. E se nós confiarmos verdadeiramente no amor de Deus incondicional para com as nossas vidas, nós sabemos, nós temos a certeza, nós temos a convicção de que todas as coisas, inclusive as decepções e desilusões, irão cooperar para o nosso bem, segundo o propósito que Ele estabeleceu para nossas vidas, porque nada, absolutamente nada, sairá do controle das mãos de Deus, quando entendemos que o propósito que Ele tem é perfeito nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Agora, o que me impressiona nas Escrituras em relação a esse assunto de desejo, de satisfazer o desejo do nosso coração, é identificar na palavra de Deus que o mesmo Deus que eu estou falando aqui, que nos ama com amor incondicional, é o Deus que se deleita em satisfazer os desejos do nosso coração. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo isso é incrível. O mesmo Deus que deve ser a fonte de satisfação na nossa vida, Ele tem o desejo de cumprir os desejos, os anseios, as vontades que você traz do seu coração. Mas nós precisamos identificar a dinâmica que deve ocorrer para que isso de fato seja uma realidade nas nossas vidas. E qual é a dinâmica? A gente só vai ter os desejos do nosso coração plenamente satisfeitos em Deus quando primeiro o nosso coração for inteiramente dele. Se o nosso coração ainda não for inteiramente do Senhor, lembra da palavra de domingo passado? Se nós ainda temos outros amores nas nossas vidas, se nós ainda buscamos satisfazer a nossa alma em outras coisas e não no Senhor, então é possível que alguns desejos não se cumpram, porque esses desejos, por mais legítimos que possam ser, talvez não estejam alinhados com o propósito que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Mas quando nós encontramos, sabe, esse ponto de contentamento do Senhor, como a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, aí está o segredo, agrada-te do Senhor, tenha deleite no Senhor, tenha prazer no Senhor, sinta-se realizado no seu relacionamento com Deus, e sabe o que isto vai proporcionar a você? Deus cumprirá todo o propósito, todo o sonho, todo o desejo do teu coração, porque na verdade o teu coração está tão apegado ao coração dele, que os teus sonhos serão os sonhos do Senhor, e os sonhos do Senhor serão os teus sonhos, os desejos do teu coração serão na verdade os desejos do coração de Deus para a tua vida. E então em Cristo nós temos o sim e o amém para cada palavra, para cada promessa que nós temos na palavra de Deus. Você já parou para pensar por que você ainda está vivo? Por que nós estamos vivendo? Será que a nossa vida se trata apenas de satisfazermos os nossos desejos? Ou nós estamos aqui nesta vida para cumprirmos a vontade do Senhor? Será que nós não estamos aqui nessa vida para cumprirmos o propósito de Deus, ou simplesmente vivermos em função dos nossos desejos, dos anseios do nosso coração? Eu tenho visto, irmãos, e até mesmo pastor Daniel, no ambiente cristão, que muitas vezes o desejo pela realização, sabe, a satisfação do coração das pessoas tem se tornado na verdade um ídolo para algumas pessoas, se tornado um ídolo. Dito de outra forma, a realização pessoal tem se convertido em um Deus na vida de muitas pessoas. Inclusive há um sincretismo acontecendo hoje na mensagem do Evangelho, que tem contaminado o Evangelho, que é justamente colocando o homem no centro novamente de todas as coisas, sabe, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, como se Deus fosse algum mago que está aí à nossa disposição para atender os desejos do meu coração, para simplesmente satisfazer a minha vida. Então nós precisamos colocar em equilíbrio, ao mesmo tempo que Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração, Ele também quer que a gente se agrade dEle, que a gente encontre esse ponto de contentamento, de satisfação. A realização pessoal tem se tornado obsessão na vida de algumas pessoas. Alguns grandes líderes
têm comprometido, negociado a visão de Deus nas suas vidas, o chamado de Deus em função da realização pessoal. Eu não quero questionar aqui a questão dos desejos, se são autênticos, se são legítimos ou não, mas a questão é que precisamos colocar aqui em equilíbrio essa questão de desejos realizados versus priorizar os nossos desejos. Porque segundo o que a gente aprende nas Escrituras, nós que dispomos a ser de Deus, só de fato traremos um testemunho dessa realidade se nós aprendermos a colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E veja que é uma promessa poderosa que o Senhor declara nessa palavra, que se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, é certo que todas as coisas que nós desejamos e precisamos para vivermos uma vida digna, honrada, o Senhor vai acrescentar a cada dia. Comida, Deus vai acrescentar. Bebida, Deus vai acrescentar. Roupas, Deus vai acrescentar. Moradia, Deus vai acrescentar. Tudo o que você precisa para ter uma vida digna, Deus vai acrescentar. Mas quando nós não vivemos em função dos desejos que trazemos no nosso coração, e fazemos disso a nossa prioridade, e organizamos a nossa agenda, as nossas decisões, as nossas escolhas em função dos desejos do nosso coração. À luz dessa palavra, eu quero trazer aqui em cena a história de uma personagem das Escrituras, que está no livro de Gênesis capítulo 29, se você puder ir aí comigo rapidamente, nós vamos extrair algumas lições preciosas aqui, do exemplo maravilhoso que nós vamos identificar, encontrar na vida de Lia. Amém? Gênesis capítulo 29, Lia não estava satisfeita com a vida que ela estava vivendo. Encontramos aí uma pessoa que entra em cena com uma insatisfação no seu coração, porque ela tinha um desejo, e o seu desejo não havia se cumprido. Segundo as Escrituras, nós vamos perceber que Lia não era nem desejada e nem amada pelo seu esposo, e ela trazia essa grande tristeza no seu coração, porque ela queria a atenção do seu marido, ela queria se sentir desejada pelo seu esposo, ela queria se sentir amada, e eu tenho certeza aqui que nenhum de nós iremos questionar o desejo do coração de Lia, porque é natural que uma esposa queira isso do seu esposo. Ela não está desejando algo fora do normal, o seu desejo é autêntico, amém? O anseio do seu coração é verdadeiro, porque ela se sentia rejeitada, ela se sentia desprezada, e ela tinha o desejo no seu coração de ter a atenção do seu esposo, de ter o amor do seu esposo, de ter o carinho do seu esposo. Olha o que diz o versículo de número 31, e aí o Senhor entra em cena. Olha como Deus é incrível. A palavra diz, estão comigo? Versículo 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha como é o nosso Deus. Até então a gente não vê Lia pedindo nada para Deus, mas Deus vê o anseio do coração dessa mulher. Deus vê a dor que estava no coração dessa mulher, dela se sentir rejeitada, menosprezada. Naquela época era possível casar com mais do que uma mulher, como no caso aqui da história que nós estamos lendo, e conhecemos o contexto, porque a Bíblia diz que Jacó realmente amava Raquel, amém? E Raquel era estéril, não podia gerar filhos, porém Lia não tinha o amor do seu esposo, não tinha a atenção do seu esposo, e como o próprio texto diz, ela era desprezada.
Então essa era uma necessidade legítima, gente, uma necessidade autêntica. Então Deus olha para o coração daquela mulher, e eu quero te dizer aqui nessa noite, escute que o Espírito Santo fala com você. Deus está vendo a dor do teu coração, Deus está vendo o que está angustiando o teu coração. Deus é aquele que conhece, e Ele sabe, porque por meio do seu Espírito Ele deixou registrado nas Escrituras. Ele sabe que a esperança demorada, a esperança adiada enfraquece, debilita, enferma o coração de uma pessoa. E como Deus é compassivo, a própria natureza de Deus revela a sua atração por aqueles que são rejeitados, por aqueles que estão em angústia, por aqueles que estão em dor. Aleluias. Essa é a natureza do nosso Deus. Se há alguma dor no seu coração, se há algum sofrimento no seu coração, saiba que você tem a atenção de Deus, saiba que você tem o carinho do Senhor, saiba que você tem, sim, Deus se importa com você, Deus se importa com a tua dor, Deus se importa com a tua vida. Ele conhece você, Ele sabe dos teus desejos adiados, Ele sabe daquilo que tem gerado decepção no seu coração, e por isso Ele decide vir a essa situação. E a palavra de Deus diz que o Senhor viu que Lia não era amada, viu a sua dor, a sua solidão, o seu sofrimento, e abriu a sua madre, dando a ela um filho. Aleluias. E olha o que acontece. Percebe como Deus ama esta mulher aqui, como Deus ama esta pessoa, e não é diferente em relação a você e a mim. Deus nos ama. Olha o que diz o versículo 32: concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olha que coisa interessante. Bom, se Deus agora abriu a minha madre, me deu um filho, isso trouxe muita alegria ao coração do meu esposo, Deus também vai mover o coração do meu esposo, e ele vai começar a me amar. Esse era o desejo do seu coração, essa era a sua expectativa. Alguém pode condenar aqui o desejo do coração desta mulher? Alguém pode culpá-la por isso? Com certeza não. Como disse e repito, os desejos de Lia eram legítimos, eram verdadeiros, justos. Ela deu à luz ao primeiro filho de Jacó, e ela pensou consigo mesma: agora eu vou ter a atenção do meu esposo, agora eu vou ter essa minha carência, essa minha necessidade suprida, satisfeita. E olha que Deus já havia feito uma grande obra na vida desta mulher, mas na sua mente ela projetou essa expectativa. E qual foi o resultado? O que veio a acontecer de fato? Ela teve o amor do seu esposo? Ela teve a atenção do seu esposo? Não. Não funcionou, não deu certo. E como é que ela lidar com essa frustração? Como é que ela se porta diante desse desejo não atendido, não satisfeito? Veja como nós temos que colocar aqui a questão dos desejos em uma perspectiva equilibrada, correta, queridos. Porque de repente nós estamos deixando de celebrar aquilo que Deus nos deu em função daquilo que nós desejamos. Não valorizamos e não reconhecemos, e se não reconhecemos, não celebramos. Ela havia recebido uma grande bênção, porém ela ainda continuava com um desejo no seu coração, e ela buscava justamente a sua satisfação no cumprimento desse desejo. Olha como isso é sutil, amém? Sutil. Veja como isso é interessante. E aí sabe o que Deus faz? Dá a ela mais um filho, e ainda um terceiro filho, diz a palavra de Deus. Então no segundo, assim como no terceiro filho, ela aumenta as suas expectativas, porque agora ela fala: não, agora vai dar jeito, não é possível que ele vai ficar indiferente àquilo que Deus está fazendo na minha vida. Suas expectativas aumentaram, seu desejo cresceu,
continuou sendo para o seu esposo, continuou sendo para o seu marido. E olha o que diz o versículo 34: outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Porém, mesmo assim, Jacó não a desejou, mesmo assim, Jacó não amou a Lia. O conceito de Lia estava baseado em obter o amor do seu esposo, a atenção do seu esposo. O que ela queria, na verdade, era isso. Mas na verdade o que ela conseguiu foi se sentir mais ainda rejeitada do que no começo, mais ainda desprezada do que no começo. 3 vezes o Senhor viu essa situação, 3 vezes o Senhor interviu, viu a aflição dessa mulher. E agora, na verdade, o que eu percebo aqui, irmãos, na entrelinhas, é que Deus está cortejando essa mulher, que Deus está chamando a atenção dessa mulher para Ele. Dizendo: o que você precisa de verdade não é a atenção do teu esposo. Sim, isso é bom, mas isso não vai trazer a satisfação à tua alma que você encontra em mim, diz o Senhor. Sabe quando você não tem um desejo atendido, mas isso não é mais importante para você, porque a tua satisfação está justamente na tua posição em Deus, no teu relacionamento com Ele, em saber que Ele te ama, em saber que Ele tem o propósito perfeito para a tua vida. E ainda que isso possa me entristecer, ainda que isso possa atingir o meu coração, eu não me deixarei ser tomado por esse sentimento, porque eu coloco a fonte de satisfação da minha vida no meu relacionamento com Deus. Não é no número de pessoas que vêm a um culto de domingo, não é o crescimento da igreja. Sim, isso alegra o meu coração. Qual é o pastor que não quer ver a igreja crescendo, se multiplicando? Mas se isto for a fonte da minha satisfação, então eu estou orientando o meu ministério para o lado errado, a minha vida para o lado errado, estou apontando para o lado errado. Faz sentido o que eu estou compartilhando com você nesta palavra? Agora, algo ocorre aqui. Pela 4ª vez, esta mulher fica grávida, e um milagre da graça acontece nela aqui, porque houve de fato uma conscientização que a gente pode identificar no texto da palavra de Deus. Não que o seu marido começou a olhar para ela, não que o seu marido começou a se importar mais com ela do que com Raquel, mas a verdade é que algo tocou no coração dessa mulher. Nesse processo, mediante a ação da graça de Deus, o coração de Lia foi transformado. A situação não foi transformada, estão me ouvindo? Mas o coração de Lia foi transformado. Hoje eu estava meditando sobre a conexão que a oração promove com Deus nas nossas vidas, e como nós muitas vezes oramos para nos conectar com Deus, e de repente eu descobri que existe uma dimensão na oração que é mais do que simplesmente se conectar com Deus, que a oração na verdade é você conectado com Deus. É diferente quando você ora para se conectar com Deus e quando você ora conectado com Deus, porque a oração já não se trata apenas de desejos cumpridos ou pedidos satisfeitos, mas agora a oração se trata da transformação do teu ser. Então quando você ora conectado com Deus, talvez a situação não mude, mas você muda, o teu coração muda, e é aí que verdadeiramente a nossa vida começa a fazer a diferença. Não porque as circunstâncias externas estão mudando, mas porque o nosso coração está mudando, porque somos transformados desde o nosso interior. E se somos transformados desde o nosso interior, ainda que a situação continue a mesma, tudo muda nas nossas vidas. Mesmo que o meu esposo não olhe para mim, não se porte comigo, isso já não mais me afeta, isso já não mais tem poder sobre as minhas decisões, já não tem mais poder sobre o meu coração, porque eu encontrei uma nova fonte de satisfação plena no meu coração, na minha alma, na minha vida. Veja que há um processo de transformação
poderoso na vida desta mulher, quando chega o versículo de número 35, e você lê assim, olha: de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor, esta vez louvarei ao Senhor. Já não quero mais saber do meu esposo, se ele vai olhar para mim ou não, se ele vai se importar comigo ou não. Eu vou agora louvar a Deus, agora é para o louvor da glória do Senhor. É isso, eu quero ser um adorador, eu quero amar ao Senhor, a minha vida está nele, aleluia, a minha satisfação está nele, a minha alegria está nele. Davi fez do Senhor a sua fonte em todos os seus caminhos, não importa se ele estava no deserto entre poucas ovelhas, ele dizia: o Senhor é o meu pastor. Mas também quando estava sentado no trono de glória e honra, ele dizia: reina o Senhor, tremam todos os povos, porque ele encontrou em Deus o verdadeiro senso de satisfação, e não nos desejos realizados, nas necessidades supridas. E é isso que nós precisamos colocar em equilíbrio, porque muitas vezes Deus não vai mudar a situação até que o nosso coração mude nele. Me ouve? Não, você tem a atenção do Senhor, você tem o cuidado de Deus na tua vida, você tem o amor do Senhor, mas não é porque Deus te ama que Ele vai fazer tudo o que você quer, que as coisas vão ser tudo como você projetou no seu coração. E aí é onde nós vemos como nasce um coração de um verdadeiro adorador, quando é capaz de adorar a Deus, mesmo quando a situação não muda, mesmo quando a circunstância não muda. Eu não vou mais agora, sabe, pegar essa concepção, meu filho agora, e vou fazer disso um meio para alcançar o desejo do meu coração. Não, eu vou louvar ao Senhor. E sabe o nome que ela, olha que testemunho poderoso, ela dá o nome de Judá. Judá, você sabe o que significa Judá? É de Judá que veio Jesus Cristo. Ele é chamado do leão da tribo de Judá. Judá significa louvor, Judá significa exaltação a Deus, Judá significa alguém conseguiu encontrar um lugar de satisfação em Deus, independente das circunstâncias da sua vida, e por isso essa pessoa entra em descanso, essa pessoa entra em paz. Já não há mais conflito no seu interior por conta de algumas necessidades não satisfeitas, porque agora tem o Senhor, a sua satisfação plena. Então o seu coração descansa, a sua alma se alegra e pode celebrar aquilo que Deus está fazendo. Celebre o que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo. Celebre. Agora digamos que ela olhou para o lado certo, amém? Ela mudou da busca da realização pessoal para encontrar em Deus a sua plena satisfação, o seu pleno contentamento. E sabe o que aconteceu? Seu esposo passou a vê-la. Talvez tenha levado mais algum tempo para que isso de fato tenha acontecido, mas a verdade é que a dor cessou, a angústia cessou, porque colocou agora o seu desejo na perspectiva correta. Bendito seja o nome do Senhor. Fala assim comigo: desejos realizados versus desejos priorizados. A palavra do Senhor declara, e nós lemos e pegamos a primeira parte do texto, que a esperança adiada adoece o coração, mas a esperança cumprida é como árvore de vida. Amém? Foi o Espírito Santo de Deus que declarou isso. Então perceba que agora Lia se move desde um lugar de angústia e de aflição para um lugar de contentamento e satisfação, quando ela é capaz de reconhecer Deus na sua vida. E agora, ao conceber esse quarto filho, ela põe o nome de Judá e diz: desta vez louvarei ao Senhor, desta vez
meus olhos estão no Senhor, meu coração está nele, meu foco é Ele. Senhor, dai-nos um foco como um raio laser para o Senhor e para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quer dizer, queridos, talvez essa mulher não era tão atraente aos olhos do seu esposo, mas a partir desse momento uma beleza interior começa a nascer no coração desta mulher, começa a nascer dentro desta mulher, amém? Porque agora o seu coração se enche de paz, e ela se torna uma mulher de paz, uma mulher de descanso. Só aqueles que têm essa experiência de encontrar em Deus essa fonte de satisfação, sabem o que é entrar em verdadeiro descanso. Mesmo quando há disputas ao seu redor, mesmo quando há competições diante dos teus olhos, no teu mundo interior há uma perfeita ordem, há uma perfeita paz, há uma perfeita calmaria, porque você está conectado com a fonte verdadeira de satisfação para a tua alma, para o teu coração. Que linda esta palavra. É aqui que nós podemos nos identificar com Paulo, quando ele declara: todas as coisas cooperam, por isso eu posso ficar em paz. Se ainda não é como eu gostaria que fosse, se ainda isto não é uma realidade na minha vida, e talvez nunca seja, não importa, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus, porque eu amo ao Senhor. A diferença é que agora você já não é mais apenas amado de Deus, mas agora você se torna um amante de Deus. Desta vez louvarei ao Senhor. Há uma conexão perfeita do coração, do teu coração com o coração do Pai, com o coração do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Poderia muito bem estar escrito dessa forma: e Lia entendeu que o seu maior amor é Deus. E nisso ela se sentiu amada. A atenção que ela não tinha do seu esposo, ela encontrou no seu relacionamento com Deus. A carência que ela tinha em relação àquilo que ela projetava para a vida do seu esposo, ela agora, com seu coração conectado em Deus, descansa, porque essa declaração é de alguém que descansou em Deus. Desta vez eu louvarei ao Senhor. Talvez você já tenha tentado algumas coisas na sua vida, e talvez você já tenha batalhado para que algumas coisas se tornem realidade na sua vida, para que algumas coisas aconteçam. Sabe, a primeira lição que a gente pode extrair aqui no nosso âmbito horizontal de relacionamentos é que a gente não pode forçar ninguém a amar a gente. A gente não tem esse poder, sabe, irmãos? E quanto mais pressionarmos e forçarmos alguém para nos aceitar ou nos amar, talvez nós sejamos ainda mais rejeitados, ainda mais desprezados. Essa é uma lição que a gente tira do âmbito dos nossos relacionamentos humanos. E a outra lição, a lição mais poderosa que a gente pode extrair aqui, é justamente fazer de Deus a nossa única, prioritária fonte de satisfação pessoal. Porque ainda que algumas coisas não se cumpram na minha vida, já não importa mais essas coisas, elas não determinam, amém? Podem até influenciar em alguma coisa, mas não determinam, não dita quem eu sou e qual é o rumo que a minha vida está tomando, porque eu sei que Deus tem um propósito e eu descanso nisso. Posso ouvir um amém? Quando os nossos desejos se cumprem, nós nos sentimos de fato realizados. A satisfação dos nossos desejos cumpridos enche o nosso coração de um senso de realização. Mas o grande segredo da vida é justamente esse: a vida realizada é confiar no Senhor, confiar em Deus os desejos do teu coração, porque isso vai gerar um alinhamento de expectativa correta. E aí você vai poder
entender que Deus tem os seus tempos, e que Deus tem as suas maneiras, e que não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero. E a verdade é que em mim mesmo eu estou incompleto, mas em Cristo eu estou plenamente completo, plenamente completo. Sozinho em você, você está incompleto e vai viver de uma maneira insatisfeita, mas em Cristo você será sempre uma pessoa plena, uma pessoa completa, e é daí que vem a nossa verdadeira satisfação. A esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Termino lendo o versículo 29 do capítulo, do mesmo livro de Gênesis, do capítulo 49. Olha como é linda essa história na palavra de Deus. Estão comigo? Leia para você ver. Gênesis capítulo 49, versículos 29 a 31. Depois lhe ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei Lia. Perceba o contexto. Jacó sepultou Lia em um lugar de honra. Lembra o que eu disse agora há pouco para você? Ou tua vida termina como uma marca de frustração, de amargura, de ressentimento, ou então termina como um tributo de louvor ao Senhor, porque você encontrou em Deus a sua verdadeira satisfação. O que significa? Talvez esse homem não tenha ligado para sua mulher durante a sua vida toda, mas não importava mais para Lia, porque agora ela tinha a atenção de Deus, ela tinha o amor de Deus, e isso mudou a sua vida, isso mudou a sua atitude, isso mudou o seu comportamento, ao ponto de tocar o coração do seu esposo. E agora, quando ela morre, o seu esposo faz o quê? A enterra num lugar de destaque, a enterra num lugar nobre, a enterra num lugar de honra, e ele diz: eu quero estar sepultado ali, ao lado dela. Oh meu Deus, só Deus pode fazer isso. Às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor na nossa vida, as direções que são tomadas muitas vezes. Por isso eu te digo nessa noite, e uma maneira de você viver esta vida de forma assertiva, de forma completa, plena, sem perder nada do que Deus tem para você, é isso. Esse é o segredo. Encomenda os desejos do teu coração ao Senhor, agrada-te dele e deixa que ele vai satisfazer os verdadeiros desejos do teu coração, que vão enobrecer a sua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Põe-te de pé em nome de Jesus. Se você puder oferecer ao Senhor uma linda oferta de aplausos, mais forte, porque o Senhor é digno, amém? Ele nos ama. Ele cuida de nós.